nome que tá movimentando muito os times do brasileiro é o Marcos Leonardo. Que o Santos fez uma tentativa. Tem uma fonte segura que ele vai para São Paulo. Sua crava Marcos Leonardo de São Paulo. Ontem eu liguei, né? Eu liguei pra pessoa que é ligada ao Marcos Leonardo mesmo. Perguntei, e aí, o homem vai votar? O homem tá votando pra ele. O homem tá votando pra ele. Pra onde? Flamengo ou São Paulo? KKKKK, SP, São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fato é que nós temos hoje a seguinte situação, né? Me ajuda aí a ver se eu estou perdendo alguma coisa. O Marcos Leonardo não será inscrito, né? Não está inscrito para a Liga Saudita. Por quê? Porque só é permitido 8 jogadores acima de 21 anos. O Marcos Leonardo já tem mais, tem 22, né? Isso me parece estranho, né? O Simone Inzaghi abrir mão do Marcos Leonardo, foi tão bem na Copa do Mundo de Clubes, foi um dos artilheiros com 4 gols, né? Mas ele que substituiu o Jorge Jesus não tem planos na Liga Saudita para o Marcos Leonardo, que ficaria só com as Copas, né? Para a perspectiva de jogar. Então você imagina, o menino está com 22 anos, né? Vem do Benfica, vai lá, faz muitos gols, daqui a pouco a gente vai ver os números dele, né? Tá bem. Aqui com alto cartaz no Brasil, e de repente no Al Hilal ele vê a perspectiva de não jogar, então fica ressabiado. Aí o que acontece? Ele vai, manifesta o interesse de sair, e por conta dessa ligação do São Paulo, o fato de ter jogado no Santos, conhecer a cidade de São Paulo, a família, sei lá, adaptada, né? E ele ser São Paulino, evidentemente, falou, vou tentar jogar e até o final do ano, quem sabe, vocês me emprestem, a gente vê o que vai acontecer aí na outra janela, na janela de final de ano. Marcos Leonardo alimenta o sonho de jogar a Copa do Mundo. E por que não, né? Ele quer jogar Libertadores, Maurício. Aí tem 3 times ali. E aí ele tá vendo a concorrência dos 3 times, né? Palmeiras acabou de contratar atacantes. Tá cheio de atacante lá. Flamengo idem. Então, a chance onde ele pode jogar assim, que ele vai chegar e ser colocado assim, plug and play. Pum! Titular na... Sim, Ale, não, é verdade que você fala. Agora, eu tô dizendo assim, pensando no futuro dele. O que nós temos no ano que vem? Uma Copa do Mundo. Para ele aparecer mais, voltar para o Brasil. Não vai ficar escondido lá, não joga, não vai ser convocado, né? Então, puxa, preciso ir para outro time. Não deve ter aparecido um clube, sei lá, que tenha o seduzido. Ele vai, olha, deixa eu voltar um pouco para o Brasil, de repente, jogo lá, jogo a Libertadores. Para isso aparecer mais, eu quero jogar a Libertadores. Muito decisivo, né? E por que não ir para o meu clube do coração? Certo? Então vem aí daí o desejo do Marcos Leonardo de voltar para o Brasil e jogar no São Paulo. Daí vem a questão de grana. É um cara que o São Paulo não tem condição de pagar o quanto ele vale hoje, o valor dele de mercado. O salário lá mensal é mais de 2,5 milhões de reais. E aí a situação é que também, para não desvalorizar o seu ativo, o seu atleta, o Al Hilal teria concordado no primeiro momento em simplesmente ceder o jogador para o São Paulo. Então são várias informações aí. Boa noite, Magnão. Já vamos ouvir você, que é um cara sensitivo. E nós estamos nesse pé. Não, o Magnão é que plantou essa ideia. Plantou. Seu Habib ouve o 3 zagueiros. É só isso que eu tenho a dizer. Nesse momento, a grande pergunta que nós fazemos é em que condições seria, né? O São Paulo que está quebrado, quanto teria que pagar? Vai pagar 10%, 20% do salário? Nada, metade? Não sabemos, né? E houve uma informação que o Al Hilal chegou até a oferecer o Marcos Leonardo para outros times na Arábia Saudita, ele bateu o pé. Não, agora eu quero ir para o São Paulo. E nesse momento estamos aqui. Não tem dinheiro. E o Marcos Antônio estava tentando convencer os árabes, inclusive, a pagar parte de seus salários. Contribuir, né, com os vencimentos. Porque ele deve ganhar uma fábula lá. Na casa dos milhões. Deve ganhar mais 2 milhões e meio. São Paulo. Né? Eu vi esse número também, 2,5 milhões. Ou seja, não adianta só pagar uma parte, tem que ter uma parte considerável. Exato. Aí não tem superbet, não tem nada.
Esquece esse papo. Maurício, ele está disposto a abrir mão da grana e receber um salário de jogador reserva, jogador secundário. E ele foi comprado por 40 milhões de euros pelos árabes. Então, assim, óbvio que isso demonstra várias coisas, mas principalmente a vontade desse jogador de fazer esse negócio dar certo. E isso me deixa muito feliz. Por quê? Não é um jogador que está vindo aqui para um objetivo, digamos, vou pegar uma camisa aqui, vou sentar num contrato. São 4 meses. 4 meses. Sem opção de compra. Então, eu, de qualquer forma, seja o desfecho que for, eu gostei dessa postura do jogador e acho que ele entendeu o momento que o São Paulo vive. Diferente até de outros jogadores que se dizem São Paulinos, que voltaram para casa, etc e tal. Mas isso é outro capítulo. Não sei o que meu xará acha disso. Não, é exatamente isso. Avaliar o custo-benefício dessa contratação, se ela for concretizada, vai ser muito difícil, porque a gente não vai ter acesso aos custos envolvidos. Não vai saber quanto do salário dele que vai ser bancado pelos árabes, quanto não vai ser, tudo mais. E, no fim das contas, tudo vai depender disso. Então, a gente tem que analisar o que dá para analisar, que é com base no campo, com base no impacto, até no elenco que isso pode trazer. Mas não dá para a gente ir muito além, especialmente enquanto a contratação não é fechada, né? Porque, por enquanto, a gente simplesmente fala que, ele pode assinar, tem até amanhã para assinar. Se ele não assinar até a meia-noite de amanhã, aí... Não, é do Brasil. Mas, enfim, mas daqui, aí como é que registra? Aí a CBF árabe tá fechada lá, como é que faz essa comunicação, sabe? Tem essa questão. Mas aí isso aí você consegue, mas você consegue segurar o negócio. Se você tem o contrato assinado, você consegue abrir exceção, entrar com uma exceção na FIFA para eles liberarem, porque o negócio já vai estar assinado antes. Não é garantido, mas a chance é boa disso acontecer. Mas você precisa estar com tudo acertado antes. Não adianta você falar, olha, a gente vai assinar depois da meia-noite. Não, você tem que estar com tudo assinado. Não, e acho que o ponto que vale muito ressaltar, que foi trazido até pelo próprio Maurício, os árabes, obviamente, eles não, por mais que tenham muito dinheiro, eles não estão dispostos a rasgar dinheiro, né, Maurício? Então eles não vão entregar. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Setembro, o São Paulo joga no dia 14, né? Como eu falei contra o Botafogo, né? Era 14 ou 15 no dia 14, né? Eu tava nessa dúvida aí. Dia 14, Botafogo em casa. Dia 18, LDU fora. Dia 21, Santos fora, né? Pelo Brasileiro. Aí no dia 25, tem um jogo de volta contra a LDU no Morumbi em casa. E no dia 29, tem o Ceará em casa, tá? Então, esse mês tem Botafogo, Santos e Ceará pelo Brasileiro. E os 2 jogos mais importantes do ano, que é os jogos aí, né, de ida e de volta contra a LDU, tá? Esses aí são os 5 jogos do São Paulo nesse mês aí de setembro, tá? Um mês importantíssimo, que a gente vai definir a nossa vida aí, se vai ou não para as semis da Copa Libertadores, né? Vamos torcer muito aí para que o São Paulo consiga fazer 2 grandes jogos e conseguir essa classificação, né? Meu parceiro, vamos seguindo aqui, o negócio é o seguinte, ó. E tem aí grana pingando nos cofres do São Paulo, tá? Deixa eu melhorar aqui o que eu falei. Estamos aí nas últimas horas da situação Marcos Leonardo. Nas próximas horas aí vai ser confirmado a chegada dele ou a frustração de que ele não vem, né? Porque até agora o Al-Hilal não liberou aí o jogador, tá? Tem aqui algumas informações, a gente vai falar sobre as informações, depois a gente vai falar sobre a janela, né? Porque na Europa já fechou, a gente fala sobre a janela aí. Primeiro ponto aqui, tá? Que foi informação que o André trouxe, né, que é o seguinte, o Marcos Leonardo já avisou que não vai aceitar a proposta de nenhum outro clube. O atacante quer jogar no São Paulo
e viver as noites de Libertadores da América, né? O André já trouxe a informação do que a gente repercutiu aqui. São Paulo, staff do Marcos Leonardo e o jogador, tá tudo certo. Falta o Al-Hilal falar o seguinte, ó, ok, vou emprestar, tá aqui os documentos dele, é o que falta, né? O Al-Hilal, que é dono aí dos direitos econômicos do jogador, falta aí eles liberarem o Marcos Leonardo por empréstimo, tá? Aí o que acontece? Segundo o Globoesporte.com, o Marcos Leonardo está disposto a abrir mão dos seus salários que receberia no Al-Hilal durante o seu possível empréstimo de 4 meses ao São Paulo. Só que é o seguinte, eu fiquei em dúvida do seguinte, ele está disposto a abrir mão. O que é abrir mão? Abrir mão é ele vai abrir mão de receber tudo que ele tem. Ah não quero receber nada, mas me libera para o São Paulo. Ou então vai ter uma redução do salário. Essa é uma dúvida que eu tive, né? Mas de qualquer forma ele está abrindo mão de grana para vir para o São Paulo, né? Seja abrindo mão aí de tudo ou abrindo mão de uma parte, né? Então, ele tá abrindo mão aí de uma grana para vir para São Paulo, tá? Já comentamos aqui a informação com o André Santos, foi o seguinte, ele tá fazendo um esforço fora do comum para vir para São Paulo. Tipo assim, ele tá forçando e muito a saída do Al-Hilal para vir para São Paulo agora, né? Jogar aí pelo Tricolor até o final do ano. Tipo assim, ele tá fazendo muito esforço, né? Ele, os empresários aí, para ele poder vir jogar no São Paulo, tá literalmente forçando a barra, forçando ali uma saída pro jogador chegar aí ao Tricolor, tá bom? Agora, vamos falar agora aqui sobre... Tinha a informação ontem da imprensa lá na Arábia, né, da imprensa árabe, de que o Inzaghi, que é o técnico do Al-Hilal, iria aí inscrever, né, cara? Queria que o Al-Hilal inscrevesse o jogador na Champions Asiática, porque na Liga Árabe, né, na Saudi Pro League, ele não pode mais ser inscrito porque, né, já começou o campeonato, ele não foi inscrito, ficou de fora aí por causa do limite estrangeiro. Ele pode jogar lá, ser inscrito, mas jogar somente a Champions Asiática, né? Aí essa informação que o Inzaghi queria que ele ficasse lá para jogar a Champions Asiática. Segundo o blog do São Paulo, sem estar inscrito na Liga Saudita, Marcos Leonardo e seu staff não concordaram em ficar no Al-Hilal para jogar somente a Champions Asiática. Então ele não quer ficar lá só para jogar a Champions Asiática. Aí não, tá bom? Agora vamos falar sobre a janela, meu parceiro. Ontem fechou todas as principais ligas da Europa. A janela foi fechada ontem, que é Premier League da Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal, tá? Essas 6 ligas, que é as 6 principais ligas da Europa, a janela já fechou. Então nenhum time desses países que eu citei, pode contratar mais um Marcos Leonardo. Então a gente tem agora uma concorrência menor, porque esses 6 países não podem mais contratar o Marcos Leonardo, né? Nenhum time desses países que eu citei. Então a concorrência diminuiu ontem com o fechamento aí da janela, tá? Aí o que acontece? A janela do Brasil, que é a nossa aqui, que importa. A janela do Brasil e a janela da Holanda fecha hoje no dia 2, tá? A janela do futebol ucraniano, tá? Do campeonato lá ucraniano, fecha no dia 5 de setembro. Na Arábia Saudita, fecha no dia 10 de setembro. Na Turquia, fecha no dia 11 de setembro. E no México, fecha no dia 12 de setembro, né? Então, as principais ligas da Europa já fechou, né? E essas ligas que eu falei, né, são mercados periféricos, né? Ucrânia, a própria Arábia, Turquia, México, então, outros mercados aí periféricos, mas com todo respeito, o Marcos Leonardo não vai jogar nessas ligas aí, não. A informação que tem é que ele quer visibilidade para jogar na Europa, para ir para a seleção, e né, ele não vai para o México, para a Turquia, ele não vai para esses países, né? Então, tipo assim, e no Brasil ele falou que ele quer o São Paulo. Então, tipo assim, Europa, as principais ligas já foi embora. Só tem mercado aí periférico alternativo, né? E no Brasil ele bateu o pé que é o São Paulo. Agora é esperar o Al-Hilal, soltar aí, né? Esse ok que falta pro São Paulo acertar a contratação do Marcos Leonardo. Em breve, nas próximas horas, vai ser definido isso. Lembro você sobre as situações aí de Matheus Belém e de Pedro Vilhena. Pois bem, rapaziada, temos uma atualização sobre um deles, tá? O São Paulo acertou ontem a rescisão de contrato de Pedro Vilhena. O meia não veste mais a camisa do Tricolor e já está de casa nova. Pedro se acertou aí com o Operário, que disputa o Brasileirão da Série B. Ele tinha contrato com o Tricolor até o final do ano que vem, estava fora dos planos da diretoria, da comissão técnica e deixa o clube após pouquíssimas oportunidades e indas e vindas, né? Foi emprestado já para Ponte Preta, para o Sport,
Um jogador muito promissor, mas que infelizmente não conseguiu render no time principal, tanto que há meses já, desde que voltou de empréstimo junto à Ponte, estava treinando em separado do grupo, junto com o Matheus Belém, né? E o Operário, comandado por Alex, que treinou o Pedrinho lá no Sub-20 de Cotia, né? Tá contratando agora o Pedrinho, já anunciou oficialmente, inclusive. No Operário, além do Alex, que treinou o Pedrinho era a camisa 10 do Sub-20 do Alex. Também tem lá o Léo Silva, Bosquilha, Ademilson, Vinícius Mignotti também. Todos revelados na base do tricolor. O São Paulo manterá um percentual visando uma futura venda do jogador, mas não abemos mais o Pedro Vilhena, uma pena, né? Um jogador muito promissor, muito talentoso, mas que não conseguiu render no time de cima, assim como tantos outros, né? Matheus Belém também deve deixar o tricolor muito em breve. O zagueiro tem contrato também até o final do ano que vem, mas está fora dos planos da diretoria, da comissão técnica, e em breve será negociado o treino em separado. Está aí procurando um novo, provavelmente vai para um clube da Série B também. Vamos ver o que vai acontecer com o Matheus Belém aí, fechou? E reunião ontem no Conselho de Administração do São Paulo, o Fundo de Investimento de Cotia foi aprovado. Aliás, esse fundo foi aprovado por unanimidade, rapaziada. Agora, o próximo passo é levar esse projeto para o Conselho Deliberativo também para passar por votação. A título de curiosidade, o Conselho de Administração do São Paulo é composto por Júlio Casares, o presidente, Harry Massis Jr., que é vice-presidente do Casares, Paulo Amaral Vasconcelos, Leonardo Avarenga Miranda, José Alberto Rodrigues dos Santos, Vinícius de Medeiros Cardoso Leite, Luiz de Alencar Lara, Marcelo Giovanetti e Ricardo Albuquerque Lacerda. São esses 9 homens aí que compõem o Conselho de Administração do Tricolor, né? A tendência é que esse fundo também seja aprovado no Conselho Deliberativo muito em breve. Talvez, e provavelmente, né, não por unanimidade, mas com uma boa vantagem, digamos assim. O fundo contará com o Evangelos Marinakis, bilionário grego, que iniciou todo esse negócio aí de investir na base de Cotia e tal, mas como o acordo inicial, o projeto inicial feriria o estatuto do clube, teve que ser totalmente repaginado, né? Totalmente modificado, e hoje a Galápagos é quem vai gerar esse fundo de investimento, que poderá contar com outros acionistas, né? Outros empresários, magnatas, podendo fazer aporte nesse fundo. Inclusive, de início ali a projeção é uma arrecadação, um aporte de 250 milhões de reais, o acordo por 5 anos, e aí outros milionários, né, como o próprio Marinakis, vão injetar mais grana aí nesse fundo de investimento que promete ser um marco na história da base de Cotia, fechou? Bom, a janela de transferências foi bem movimentada esse ano, né? O São Paulo embolsou muita grana, não só com vendas diretas, mas também com mecanismo solidário e percentuais, e os dois últimos a ajudarem o tricolor foram o Ederson e o Antony. Antony foi vendido pelo Manchester United finalmente e foi vendido para o Real Betis, como eu adiantei para vocês aqui no canal no último vídeo que eu postei, né? Ontem o Real Betis anunciou a compra em definitivo do Antony. Antony, que assina com o clube espanhol até 2030. O Betis pagou cerca de 25 milhões de euros pela contratação, valor que eu citei anteriormente lá no vídeo que eu falei para vocês sobre o Antony, né? Com isso, o São Paulo embolsará por Antony 5 milhões e 500 mil reais pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. Esse valor é referente a 5% do valor da transação, né? O mesmo acontece aí com o Ederson, que está deixando o Manchester City para jogar no Fenerbahçe da Turquia. O Fenerbahçe queria pagar 45 milhões de euros por Antony, mas o Antony não quis ir para lá. O São Paulo poderia embolsar muito mais grana com a venda do Antony se ele fosse para o Fenerbahçe, mas ele não queria, ele queria jogar no Betis. Acabou que mesmo o Manchester United assinando positivamente, porque o Fenerbahçe topou pagar os 45 milhões que o Manchester pediu, não deu negócio porque o Antony recusou. Então o Manchester United vendeu por 25 milhões, tá? Aí, em relação ao Ederson, ele vai para o Fenerbahçe e o clube turco pagará 14 milhões de euros pelo goleirão, tá? Inclusive, pra mim, o Manchester City não fez um bom negócio não, né? Porque liberou o Ederson por 14 milhões e pagou mais de 20 no Donnarumma. Não sei se foi uma boa, não. Enfim, pro São Paulo foi, porque o São Paulo receberá 1,24% do valor total da transferência pelo mecanismo solidário da FIFA. Isso significa, aí, em termos de valores, 1 milhão e 100 mil reais
no tricolor por Ederson, juntando com a grana de Antony, então dá um total aí de 6 milhões e 600 mil reais. Grana que chega embora pro tricolor, né? O São Paulo já bateu a meta orçamentária em relação à venda de jogadores, mas quanto mais grana chegar, melhor, mais confortável o clube fica, com maior fôlego financeiro o clube fica, isso é muito importante, né? E a torcida... O nome que tá movimentando muito os times do brasileiro é o Marcos Leonardo. Que o Santos fez uma tentativa. Tem uma fonte segura que ele vai para São Paulo. Sua crava Marcos Leonardo de São Paulo. Ontem eu liguei, né? Eu liguei pra pessoa que é ligada ao Marcos Leonardo mesmo. Perguntei, e aí, o homem vai votar? O homem tá votando, pai. O homem tá votando, pai. Eu pra onde? Flamengo ou São Paulo? KKKKK, SP, São Paulo. Então já deu a letra ali. É porque me surpreendeu muito assim, ó. Eu tava vendo o Campeonato Saudita, começou sexta-feira. O Al Hilal jogou Davi Nunes e Malcom no ataque. Ganhou de 2-0. O Al-Nassr ganhou de 5-0. Sim. O João Félix fez 3, o Cristiano Ronaldo fez 1 e o Coman fez 1. Quando chega o Darwin Nunes, aí, causa uma estranheza, né? E aí o Marcos Leonardo desembarcou no Brasil. O Campeonato Saudita começando. Podem 8 e 2 até 21 anos. O Marcos Leonardo vai fazer 22 anos. Sim. Então ele já não se enquadra do perfil de jogadores abaixo de 22. E ele foi artilheiro do time. Artilheiro do Mundial de Clubes. Artilheiro do time. O Mitrovic foi mandado embora, pagado 150 milhões. O Davi Nunes chega e digo, não, o Marcos Leonardo ficar. Me surpreendeu muito. Aí parece que me falaram agora que o Al Hilal queria dar pra trás. Ele falou, não, quiser agora vai ter que me emprestar. E ele tá com foco de seleção brasileira também pra Copa do Mundo. Que pra mim não deve nada pro Pombo, pra Pedro, pra ninguém. Ele chega com dessa turma que desses 9 os 9 que eu fui convocado agora aí. João Pedro, Caio ele não Jorge. deve nada pra nenhum deles. Nenhum. Eu acho até ele finaliza melhor. Até do que eles todos. E a escolha do São Paulo é justamente isso, né? Porque no São Paulo a gente tá com o Calheri machucado, a gente tem André Silva machucado. Tem Rian Francisco seria o da base ali também machucado. Ele chegaria pra ser titular e jogar uma Libertadores. Seria a cereja do Bozo, por quê? Nessa fase da Libertadores, o Flamengo tem o Estudiantes, time argentino que gosta de fazer jogo duro. O Palmeiras pega o River, que o River pode estar mal em qualquer coisa, mas quando joga contra o Brasileiro, pode ser o Lanús, pode ser Defesa e Injustiça. Pega Brasileiro da vida. Eu acho que o São Paulo, mesmo com altitude, ele é favorito contra a LDU. E com o Marcos Leonardo, então, nem se fala. Sim. Ele já é sem esse aí que tá machucado, pra mim. Ele já seria mais 9 que o Calheri, que o André Silva. Pra mim é. Agora, se for verdade, o Luciano jogando bem, o Crespo acertou a zaga. Pra mim o São Paulo é favorito contra o LDU. Sim. E aí coisa que eu não acho o Palmeiras contra o River. Tá. Então aí o São Paulo pegaria uma semifinal ou contra o Palmeiras ou pra contra mim o São Paulo pode... Como é que é? O São Paulo não gasta 700 milhões, mas pode ir mais longe do que o Palmeiras na Libertadores, ou se não se encontrar com eles e fazer um jogo duro, e aí 50-50. E aí o Marcos Leonardo cai como uma luva, né? Ele finaliza bem, ele é bom de cabeça, é bom com as duas pernas. O Marcos Leonardo é um atacante diferenciado mesmo, de novo, vai fazer 22 anos, cara. 22 anos. Aí parece que o Santos também quis sondar, mas ele recusou porque ele pensa na seleção, de jogar a Libertadores é importante. E o Palmeiras e o Flamengo, ele vê que ele não vai ser titular. Saiu até um zoom que o Flamengo pagaria 25 milhões de euros. Tudo mais essas especulações que tem de mercado, né? Ele ia ter que disputar a vaga com o Pedro, Bruno Henrique e os demais. No Palmeiras, Vitor Roque, Flávio Lopes. No São Paulo é titular absoluto. E jogando a mesma competição.